falar da figura de William Tyndale. William Tyndale foi alguém que foi muito impactado por Martinho Lutero. William Tyndale foi um reformador do início da reforma na Inglaterra. E ele começa a se interessar pelas coisas do Senhor e pela palavra do Senhor, lendo o Novo Testamento grego que Erasmo de Roterdã tinha publicado em 1516. Então, em 1522, 6 anos depois do Novo Testamento grego ter saído, ele está lendo o Novo Testamento em grego e, no jantar, conversando com pessoas sobre o que ele estava descobrindo das Escrituras. E nessa casa onde ele era hospedado, cada pessoa que chegava, porque ele não era um homem casado, então morava com uma outra família, cada pessoa que chegava para jantar, ele conversava e acabava colocando uma pulga atrás da orelha, como a gente costuma dizer, né? Na nossa linguagem bem popular. As pessoas pensando o cristianismo a partir dessas coisas que ele estava descobrindo, mediante a leitura das Escrituras e os escritos de Martinho Lutero, que estavam abrindo os olhos dele para as verdades de Deus. Então ele começou a colocar como propósito de vida a tradução da Bíblia. Essa, de fato, era a missão da sua vida, a tradução da Bíblia para o inglês. Ele tem uma frase famosa citada numa dessas conversas de jantar em que ele diz que ele não sossegaria enquanto o homem do campo não tivesse acesso às Escrituras. E isso, então, vira o seu alvo maior. Inclusive, no disseminar das ideias da reforma, ele pede autorização para traduzir a Bíblia para o Novo Testamento, e Henrique VIII, o rei da época, nega isso. E quando nega a autorização, ele acaba tendo que fugir para o continente. Ele foge em 1524 e lá começa a última e, do ponto de vista de história da igreja, mais importante parte da sua vida, porque ele sai da Inglaterra e nunca mais volta. Ele sai em 1524 e fica lá até a sua morte em 1536, longe do seu país de origem. No começo ele traduz o Novo Testamento, e esse Novo Testamento ele é tão importante, embora ainda não seja refinado, porque sairão outras edições depois que seriam melhoradas do ponto de vista de tradução. A edição de 1534 dizem que é a melhor, mas tem uma coisa muito curiosa da providência de Deus à medida que as Escrituras estão sendo descobertas, que é a seguinte: como era ilícita a Bíblia Sagrada no inglês, em solo inglês, ele faz no continente e contrabandeia em meio a fardos de roupas. Então ele conhecia alguém que trabalhava com isso, e as cópias da Bíblia foram levadas assim. Claro que à medida que elas eram descobertas, quem era autoridade na Inglaterra queimava, foram queimadas em praça pública. Mas os historiadores dizem que muitas cópias, que para a época 3.000 cópias era um número assim estrondoso. Tá? Hoje em dia, quando a gente fala de 3.000 cópias, a gente entende que é mais comum, mas na época 3.000 cópias, numa imprensa que era feita devagarzinho, né, era um número impressionante. E elas se espalharam. E muitos jovens acabaram crendo em Cristo por causa do trabalho de William Tyndale. Inclusive, enquanto ele estava no continente, ele ficou sabendo de muitas pessoas que, lendo o Novo Testamento traduzido por ele, vieram a crer em Cristo e, ao se posicionarem pela causa de Cristo, morreram. Essa foi uma época muito difícil na história da Inglaterra. Embora a gente ouça sempre sobre o monarca inglês que começou a reforma na Inglaterra, isso era muito mais político do que um ideal de quem cria e entendia as verdades descobertas pela reforma protestante. É por isso que muita gente que está junto com Tyndale morre na mão de um reformador, Henrique VIII, e os seus companheiros. Então essa é uma época muito difícil. Inclusive o próprio Tyndale foi caçado e foi traído por um inglês que acabou se aproximando dele, preso, colocado num palácio, e passou os últimos 18 meses da sua vida lá, conversando com pessoas que estavam tentando descobrir a sua fé, questioná-lo, indagá-lo para achar razões para matá-lo, e ele finalmente é morto em 1536. A razão de eu estar contando a história dele é simples. Ele é um dos exemplos de quem comprou a Bíblia no vernáculo com a sua própria vida. É um desses homens que Deus colocou uma paixão tão grande por fazer algo pelo Senhor, e o entendimento de que isso era tão grandioso, tão importante, que ele entendeu que valia a sua vida. Ele sai da Inglaterra, sofre muito durante os anos de exílio, nunca volta, lá é procurado, encontrado, traído e morto.
e nós vemos em William Tyndale uma figura que prezou pelas Escrituras. A razão de eu contar essa história, como eu já disse, é para que a gente entenda não só o custo da vida de algumas pessoas, mas a importância delas e como as Escrituras vão tomar a frente desse movimento que também foi social, religioso, teológico, sem dúvida, a gente sabe disso, mas foi um movimento social, gerou muito tumulto, e as Escrituras são o carro-chefe que puxa isso tudo. É o que faz William Tyndale se entregar de corpo e alma, como a gente diz, né? Entregar a sua vida por causa dela.